Você já ficou com aquela adrenalina, energia de correr para não levar uma bolada? Ou então teve que segurar o riso enquanto fazia uma mímica ridícula para os amigos tentarem adivinhar? Ou já brigou num jogo de Uno por causa de uma carta +4? Quem nunca? Hoje a gente vai levar vocês para o universo dos jogos brasileiros. Alguns jogos comuns aqui, não na infância, mas no período assim da juventude, ou pelo menos não só na infância, mas principalmente na juventude também. A gente já falou de alguns jogos da infância e agora vamos continuar esse assunto. Jogos e brincadeiras da nossa adolescência, né? Não necessariamente de hoje em dia. Mas no final a gente também vai falar qual dessas brincadeiras é a que a gente mais gostava e qual a gente não joga hoje em dia. Isso aí. Vem com a gente em mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills, join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Então vamos começar pela brincadeira número 1. A brincadeira se chama queimada, mas não precisa chamar os bombeiros porque não tem nada a ver com fogo. A queimada, ela é jogada assim. A gente forma 2 equipes, 2 grupos, e aí a gente faz uma marcação para delimitar o espaço da brincadeira. Vamos colocar assim, mais ou menos para facilitar, como se fosse uma quadra de tênis ou uma quadra de vôlei. Aí aquela marcaçãozinha da quadra é exatamente o espaço que a gente vai utilizar para brincar. E cada equipe fica em uma parte da quadra. Isso, basicamente uma quadra dividida no meio, 2 equipes com um número X de jogadores. Pode ser 5 de cada lado, 6 de cada lado, 10 de cada lado. E para jogar isso você só vai precisar disso, um espaço dividido em 2, delimitado e uma bola. Por que você vai precisar de uma bola? Porque você vai usar a bola para atacar ou para acertar a equipe adversária. Suponhamos que eu e o Hugo estamos em equipes diferentes. Somos adversários. O meu objetivo é jogar a bola e acertar a bola no Hugo. E o objetivo dele é fazer o mesmo, acertar a bola em mim. Então, quem conseguir fazer isso, elimina o adversário. Não necessariamente a equipe toda. Não, eu só vou eliminar a pessoa que eu acertei. Então, se eu jogar a bola e acertar ela no Hugo, o Hugo está fora da brincadeira. E conforme o jogo vai avançando, então, por exemplo, tem 5 de cada lado, mas uma equipe queima um da outra equipe, fica 5 contra 4. E aí fica, ao mesmo tempo que é mais difícil acertar esses 4, porque eles têm mais espaço para correr e se espalhar ali, também a equipe fica mais fraca e esses 4 não conseguem acertar a outra equipe que tem mais jogadores, né? 4 ainda é tranquilo, 5 contra 4, mas às vezes fica 5 contra 2. 5 de um lado, 2 do outro, porque os outros 3 já foram queimados. E, só para deixar claro, uma equipe não pode avançar a quadra e entrar do lado da outra equipe. Então, o meio da quadra ali, ele delimita o limite até onde alguém pode chegar. Então, imagina que quando a equipe que tem 5 está atacando, eles correm até o limite da quadra, ficam o mais perto possível da linha para tentar acertar a bola com força no pessoal da outra equipe. E o pessoal da outra equipe vai para o fundo da quadra, o mais longe possível, para ter um tempo de reação e conseguir desviar da bola. Força entre aspas, porque o objetivo é acertar a pessoa, mas não machucar, né? Sim, essa questão da força é porque dependendo do tamanho da quadra, você vai precisar de uma força maior para a bola pegar de surpresa
nas costas de alguém que está correndo, voltando para o final da quadra do outro lado, porque senão, se você não joga com força suficiente, a pessoa pode agarrar a bola na mão. E se ela agarra a bola na mão, ela não foi queimada. Ela só é queimada se a bola bater nela e em seguida bater no chão. Mas claro, sempre tem gente que exagera na força e sempre tem gente saindo com hematomas, com aquela mancha roxa na pele. Nessa correria, pra lá e pra cá também, né? Pra atacar e pra defender, ali no limite da quadra, é muito engraçado porque dependendo da situação, eu me lembro que sempre tinha alguém escorregando e caindo, aí era facilmente queimado e além disso se machucava, porque escorregava, ralava o joelho no desespero de correr e não ser atacado. E também lembro daqueles que eram mais desafiadores, aqueles que se expunham mais, acreditando que se ele ficasse de frente, ele de repente poderia segurar a bola e não ser queimado, né? Sem deixar a bola cair no chão, mesmo que a bola acertasse a pessoa. É um jogo bem divertido. Eu gostava muito de jogar queimada quando eu era adolescente, até quando eu era criança, né? Dependendo da idade, não criança de 2, 3 anos, mas uma criança um pouco mais crescidinha, eu gostava muito de jogar queimada. Outra coisa que eu gostava de jogar também era rouba-bandeira. Alguns conhecem como pique-bandeira. Eu conheço como rouba-bandeira. Acho que também tem o pega-bandeira. Possíveis nomes. Mas tudo tem o mesmo objetivo, né? A primeira palavra, todas elas são sinônimas, significam basicamente a mesma coisa. Você tem que pegar alguma coisa que não é seu. Mas enfim, como funciona o pique-bandeira? Ela é uma mistura de queimada e do pega-pega-gelo. Se você ouviu o episódio anterior, você sabe como funciona o pega-pega-gelo. Então, a gente tem as duas quadras, as duas equipes, cada um no seu quadrado, e ao final da quadra do meu adversário, vai ter algum objeto que eu vou precisar roubar. Uma bandeira, um chinelo, uma pedra, qualquer coisa que simbolize o que eu preciso roubar. E o objetivo qual é? Eu tenho que atravessar todo o campo adversário sem ser pega e roubar a bandeira ou o objeto que está do outro lado e voltar para onde o meu time está. Se por acaso alguém me pegar dentro do campo adversário, então eu tenho que ficar parada até o momento que alguém da minha equipe vá lá me salvar. E aí é aquela correria, né? Aquela correria, aquela gritaria, porque acho que a melhor estratégia era vários do mesmo time correrem ao mesmo tempo, cada um para um lado, para poder tentar despistar o pessoal do outro time. E depois que vários passavam para o lado aonde fica a bandeira, que ali você está protegido, né? Aí a estratégia era esconder o objeto, seja bandeira, seja chinelo, meio que para ninguém saber com quem tá, porque a prioridade era não deixar a pessoa que tá com o objeto cruzar a quadra. E podia ser que você até deixava uma pessoa se safar ou se livrar e voltar, se ela não tivesse com o objeto, ela não importa. O importante é não deixar quem tá com o objeto cruzar, porque senão acaba o jogo, né? Em qual dessas brincadeiras, amor, tinha um cemitério? Alguma delas tinha um cemitério, era na queimada, não era? Ou era no pique-bandeira? Tinha um cemitério. Na queimada tinha um cemitério, acabei de lembrar. Então só um detalhe aqui que a gente esqueceu de falar da queimada. Na queimada também tinha um cemitério. É verdade, agora que você falou, eu me lembrei, eu tinha me esquecido desse detalhe. Sim, por exemplo, no caso a gente explicou, eu queimei o Hugo, então ele não estava fora da brincadeira. Na verdade, ele se posicionava em alguma lateral do meu campo, da minha metade do campo. Então eu tinha que tomar cuidado agora com duas laterais do meu campo para não ser queimada pela equipe adversária. Isso, imagina assim, numa quadra do lado esquerdo temos 5 jogadores, como a gente tinha dado o exemplo. Do outro lado temos 4. Temos 5 também, né? Mas visualize a situação, né? A equipe A do lado esquerdo de roupa vermelha, a equipe B do lado direito de roupa azul, 5 contra 5. Digamos que a equipe de roupa vermelha queimou ao mesmo tempo, numa mesma jogada, 2 jogadores da equipe azul. Então esses 2 jogadores de azul, eles vão para a retaguarda, digamos assim, para
o final da quadra, atrás, digamos assim, da equipe vermelha. Então, a equipe azul, na verdade, ela continua com 5 jogadores, só que 3 estão vivos, 3 estão assim, no jogo real, vivos, e 2 estavam mortos, foram queimados e ficavam meio que no cemitério, lá do outro lado. A estratégia era essa, a equipe azul poderia jogar a bola de um lado para o outro. Então, ela, ao invés de tentar atacar diretamente, ela jogava a bola do lado dos 3 que estão vivos para o outro lado, para os 2 que estavam mortos lá do outro lado, segurar a bola, e assim gerava aquela movimentação, aquela correria, porque na hora que a bola está do lado da onde tem 3, a equipe de vermelho corre para o fundo da quadra, mas ali no fundo da quadra tem 2, que se eles estão sem a bola não tem problema. Mas quando a equipe azul lançava a bola para esses 2, eles podiam pegar e queimar o pessoal que aí vai estar perto. E aí esse pessoal da equipe vermelha tinha que correr de volta para outra ponta. Então ficava fugindo da onde está a bola. Então ter pessoas queimadas não era necessariamente ruim. A briga era não deixar que todos fossem queimados, né? Então às vezes ficava, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, podia ser que ficasse um só de um lado. Então, digamos que a equipe que tem 5 queimou quase todos, mas fica muito mais difícil para ela, porque então ficam 4 no cemitério e 1 no jogo, na quadra original, e eles ficam lançando a bola de um para o outro, né? Esse 1 lançando a bola para os 4 e os 4 espalhados ao redor, ali cercando, e aí fica muito mais fácil queimar o pessoal da outra equipe. Então era um jogo que as regras do jogo já tornavam, em geral, o jogo bem equilibrado e por isso era bem divertido. Não sei se vocês são bons de imaginação, então não sei se vocês conseguiram, além de entender nossas palavras em português, visualizar essa correria, esse jogo. Então agora a gente já terminou, fizemos esse pequeno flashback para a queimada e falamos da queimada e do pega-bandeira ou do pique-bandeira, que eu acho que é um jogo que talvez até você conheça com outro nome, talvez tenha uma versão desse jogo no seu país. E agora o outro jogo que também deve ter uma versão, deve ser o Uno. O Uno, não sei se é internacional, mas é um jogo de cartas, então eu acho que não tem nem muito o que falar do Uno, mas é bem popular ou era popular entre os jovens e crianças, né? É verdade. Eu gostava muito de jogar Uno, mas assim, não quando eu era criança, porque quando eu era criança não existia Uno ainda. Mas eu achava legal, mas faz muito tempo que eu não jogo Uno. O Uno ficou famoso, mas eu conhecia antes do Uno um jogo chamado Cancan, que é a mesma coisa, mas eu acho que é outra marca que fazia o baralho ali. E o que dá mais polêmica, além do mais 4, são as regras posteriores, né? A gente já jogou e a Erika ficou super brava que o pessoal inventava regras que não estão necessariamente no jogo. Eu não lembro se tá, se não tá, mas o lance aqui, o engraçado não é o jogo, mas as variações que os brasileiros inventam do jogo ou criam. Por exemplo, eu sei que tem alguma carta lá que não pode falar, né? A carta 7. Quando aparece a carta 7, todo mundo tem que ficar em silêncio. E a gente já jogou com alguma outra regra meio inventada que a Erika ficou brava. Mas não é ficar em silêncio pra sempre, né? Vamos esclarecer só isso aí. Se aparecia a carta 7, aí tinha que ficar em silêncio até aparecer novamente uma carta 7. Aí você podia voltar a falar. E se falar nesse meio tempo? Compra a carta. Isso, muito bem. Então, lembra da outra regra inventada que tinha? Eu não lembro de nenhuma, mas eu sei que tem regras assim que não estão no papel, mas que os brasileiros tornam o jogo ainda um pouquinho diferente, né, com um tempero. E por último é o jogo da mímica, que é o imagem e ação, também talvez seja um jogo conhecido, né, onde a pessoa desenha algo e o outro tem que acertar o que desenhou de acordo com o cartão, mas eu sempre vi esse jogo e ele se popularizou muito no Brasil com mímica, não com desenhos, que é muito mais divertido e muito mais engraçado. Esse eu gosto bastante de jogar, embora faz um tempo que eu não jogue, mas eu tenho um pouco de dificuldade hoje em dia de jogar imagem e ação, porque na hora que eu vou fazer a mímica, eu não sei se eu estou fazendo mímica ou se eu estou fazendo algum sinal
por causa da Libras, então eu fico um pouco perdida, aí eu acabo travando um pouco, mas eu acho muito legal o jogo de mímica. Na verdade você não fica perdida nem trava, você rouba. Ah, é porque se eu... Mentira isso é uma mentira. Eu só tenho como roubar se o Hugo tiver no mesmo time que eu, senão não vejo vantagem em estar roubando, porque eu vou fazer a língua de sinais pra quem, se ninguém sabe. Exatamente, se tiver outra pessoa que sabe língua de sinais no mesmo time, daí sim é roubo, porque aí não tem dificuldade nenhuma em acertar, né? O que que é? Eu gosto muito desse jogo também, só que é um jogo que também dá muita briga, gritaria. Briga no bom sentido, né? Briga de, às vezes, o pessoal gritar demais, assim, o que que é, ou ficar bravo, que tem pessoas que não sabem fazer mímica e fazem algo muito nada a ver, muito estranho. Mas é um jogo que tem que jogar cedo para poder gritar, né? Poder fazer barulho. Eu só não gosto de jogar com muita gente, porque eu gosto muito de fazer as mímicas. E quando você joga com equipes grandes, tipo 5 numa equipe contra 5 em outra, demora muito para chegar a sua vez de fazer mímica. Então eu gosto de jogar, mas entre poucas pessoas. E uma coisa que eu gosto de fazer, quando eu vejo que a mímica é fácil, eu, ao invés de fazer ela bem rápido, se eu tenho 1 minuto para fazer, eu conto toda uma história para aproveitar bem o tempo da mímica e eu enrolo um pouco para chegar na palavra que é a palavra que a gente tem que falar mesmo. Mas e aí, qual jogo desses, Érica, você não joga mais de jeito nenhum? Eu não jogo mais queimada e rouba-bandeira, mas não porque eu não gosto mais ou porque é perigoso ou sei lá por quê. Não, eu simplesmente não jogo porque não tem com quem jogar. Porque se tivesse, eu brincava, porque eu gosto muito, eu acho muito legal. O jogo que eu não jogo mais hoje é o Uno, por causa de muitas regras inventadas e muita competitividade às vezes. E sei lá, hoje eu não vejo mais como um jogo tão divertido, eu prefiro outros jogos de baralho, de cartas, e eu não jogo muito mais Uno não. Mas desses que a gente falou, o meu preferido é o de mímica. Eu acho que eu tô velho, então menos correria. Mas eu também gostaria, se tivesse gente para jogar queimada, eu acho que ia ser bem divertido também. Mas hoje em dia acho que eu fico com a mímica como meu preferido. E você, Érica? Eu também, que é até o que a gente mais joga de todos esses outros aí que a gente comentou. É muito legal, é muito divertido, você dá muita risada. E aí, qual desses jogos vocês, nossos queridos ouvintes, já jogaram ou, pela descrição que a gente fez, têm vontade de jogar? Conta pra gente nos comentários que a gente ama saber mais. Esse foi mais um episódio de Don't panic, keep speaking português.